Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar mais uma vez de vício. Mas não vai ser vício em telas, nem vai ser como que o vício fica, vamos dizer, definido dentro do seu cérebro, de acordo com a plasticidade dele. Não vamos falar se o vício é bom ou ruim. Claro que a maior parte dos vícios são vícios deletérios. Mas a gente vai partir para um exame de um livro que ele não é publicado aqui no Brasil. Ele compara o vício a um forte desejo, mas exclui o vício ser olhado como uma doença. Claro que ele não está dizendo que ter um vício é ruim. Ele fala que é ruim, claro, óbvio. O que ele tenta definir é como que você, ao saber exatamente o que é um vício, pode vir a ajudar pessoas à sua volta que têm algum tipo de vício, seja ele um vício de comportamento ou de comportamento, mas que esteja associado a uma droga, ao álcool, alguma coisa assim. Ele vai falar de forma que você possa ajudar essas pessoas, ou se você tiver um vício, você se ajudar. Bom, então vamos começar pela definição de que é doença. A medicina, ela define doença assim: é uma alteração biológica do estado de saúde de um ser humano, homem ou mulher no caso, né, o animal, etc. Ela é manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não, às vezes não são perceptíveis, mas a doença existe, uma enfermidade, um mal, uma moléstia. Por exemplo, o câncer é uma doença, um câncer é de difícil cura. Isso aí, esse texto você encontra na internet. Outro texto encontrado na internet é o seguinte: uma doença pode ser causada por fatores externos, tais como agentes patógenos, ou por disfunções internas. Quer dizer, alguma coisa veio de fora e desregulou, ou de dentro estava desregulada, ou a certa altura da vida desregulou. Tecnicamente, também falando de doenças, mas agora falando de doenças psíquicas, elas são transtornos caracterizados por sintomas mentais sem perda de juízo, né? Sem uma perda da visão da realidade. Mas existem, além de doenças psíquicas, aquelas caracterizadas como psiquiátricas. O que seriam as doenças psiquiátricas? São os transtornos psicóticos de uma maneira geral. As doenças psiquiátricas podem ser transtornos psicóticos ou transtornos neuróticos. Os psicóticos são marcados por sintomas mentais, como perda de juízo da realidade, por exemplo, demência, psicose por droga, ou simplesmente uma psicose, esquizofrenia, uma esquizofrenia de origem genética, mas também com influência ambiental, onde há cisão do eu, ou uma esquizofrenia que foi induzida por um trauma muito forte, uma vivência espetacular e tal. Transtornos delirantes, tipo paranoia, transtorno bipolar, depressão unipolar com sintomas psicóticos, psicose, psicogênese. O indivíduo entra em psicose devido a momentos ruins da sua vida, e depois ele retorna e tal. E transtornos neuróticos. São os transtornos caracterizados por sintomas mentais sem perda de juízo da realidade, mas que envolvem sofrimento da mesma forma. Transtornos fóbico-ansioso, por exemplo, pânico, claustrofobia, agorafobia, etc. Transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos somatoformes, somatização, conversisos ou dissociativos, transtorno de controle dos impulsos, transtornos alimentares, depressão sem sintomas psicóticos, apenas uma depressão, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, etc. Bom, então, por fim, descrito para o manual Transtornos Mentais, desde 1980, o autismo é considerado apenas um distúrbio de desenvolvimento. Não é chamado aqui de transtorno, é falado espectro autista, pelo fato de englobar muitas situações diferentes, de umas das outras, podendo ir de graus mais leves a graus mais graves. Então, olha só, o autismo ele é um distúrbio de crescimento, tá? De desenvolvimento da personalidade. Ele não é em si um transtorno que aparece e que não tem a cura. Você pode conviver com autistas, mas vai depender do grau, dependendo de quanto que esse distúrbio
afetou o desenvolvimento. Não sei se nós poderíamos chamar isso aí de uma doença. Talvez, num certo grau, a gente conviveria com a ideia de que aquela pessoa não tem condição de viver se o grau for muito alto, ou se o grau for relativamente, ele não é anormal, ele apenas teve um distúrbio de desenvolvimento, mas tem capacidade de conviver com você, de ter uma profissão, de se casar, etc. A síndrome de Asperger é frequentemente considerada uma forma altamente funcional do autismo, ou seja, o cara tem, quase você não percebe, tanto é que os pais não detectam, né, o autismo de algumas pessoas com essa síndrome. E eles são funcionais porque eles funcionam, a vida deles funciona normalmente, ou muito próximo disso. Tá. Então, olha bem, observamos que a situação de ter um vício não contempla um comprometimento biológico, né, ou necessariamente intelectual, exceto se for um vício de droga que vai deteriorando a vida da pessoa e ela adquire uma doença psíquica ou psiquiátrica. Mas o vício em si, a procura da recompensa através da bebida ou da droga, ou do carteado, ou do vício no sexo, ou qualquer outro tipo de vício, não necessariamente é uma doença. Assim é visto por Mark Lewis. Muito bem. Mark Lewis, ele tem um livro, tá? Esse livro não é traduzido aqui no Brasil. Eu peguei aqui, eu visitei um blog chamado Curare Dolorem Opus Divinum Nest. Eu não sei quem é o cara ou a mulher que faz o blog. E ele apareceu com a seguinte frase, mais ou menos traduzida de acordo com o enfoque que ele quis dar. A biologia do desejo, ou por que é perigosamente errado pensar nas dependências como uma forma de doença. Ele está falando de dependências de uma maneira geral, dos vícios, aqueles que procuram a recompensa voltando à prática de um determinado consumo ou de uma determinada atitude, né? O mistério da dependência, o que é, o que faz e o que fazer para acabar com ele, com essa dependência, são tópicos discutidos diariamente em fóruns médicos, psicológicos, políticos, educacionais, entre amigos, na família, no barbeiro, né, no cabeleireiro, enfim, em qualquer lugar onde haja um ser vivente, né? Então, é discutido em todos os lugares. Qualquer que seja o lugar, nesse lugar, independente do que a pessoa está fazendo, existe uma dependência. E nós temos pavor dela, obviamente. Mas muitos têm fascinação por ela, alguns acham até bacana e tal. Tem vícios que são inócuos, né? Eu tenho marido de tomar laranjada todo dia às 6 horas da tarde. É um vício. Tá, é um vício que não faz mal, né? Bom, estima-se que 1 em cada 10 americanos do norte, que ela está trazendo a matéria do livro não traduzido do Mark Lewis, 1 em cada 10 americanos é dependente do álcool ou de drogas, ou as duas coisas. E se admitirmos que comportamentos como jogos de azar, comer compulsivamente, sexo, vídeo, games, redes sociais podem ser viciantes de maneiras semelhantes, é provável que todo mundo tenha parente, amigo ou conhecido viciado em alguma forma de diversão, só que num grau não destrutivo, ou às vezes destrutivo. Quer dizer, existem os graus superficiais, vícios que você não percebe, compulsões que você não percebe. Existem compulsões que são perceptíveis, que a pessoa às vezes não percebe, mas elas são reais. Em alguns casos elas são reais, mas não são destrutivas. Em alguns casos elas são reais e são destrutivas. Outras desestruturam a pessoa, como é o caso do vício nas telas, que a pessoa perde a noção do tempo, deixa de construir histórico, absorve menos conhecimento, passa a absorver notícias esparsas sem juntar para fazer um histórico e ter uma determinada cultura a respeito das coisas. Tudo isso é ruim como consequência, tá? Mas a gente vai focar na tendência dessa recompensa, no retorno dessa tendência do vício. O que está exatamente errado com elas? É a pergunta. Há várias décadas tem sido lugar comum dizer que viciados têm uma doença. Esse é o ponto de discórdia do Mark Lewis. Ele fala que os viciados têm um desejo, mas não uma doença. Uma doença já deu para ver que é algo que pega alguma coisa biológica ou intelectual, cerebral ou psicológica,
que faz o indivíduo não conseguir dar conta de certas coisas, né? Uma doença cardíaca, uma doença uma artrose, uma doença psicológica, uma doença psicossomática, uma esquizofrenia. Essas coisas põem a vida da pessoa fora da ação. Muitas têm que ser acompanhadas, né? O vício não é exatamente uma doença, é isso que o Mark Lewis está falando. Mas por que nós vamos querer definir se o vício é ou não uma doença? Que diferença que isso faz? Né? Faz pela maneira como você ataca o vício. Vamos ler. Antes disso, as dependências eram chamadas de vícios, visto como falhas moral ou falha de caráter. Essas pessoas eram criticadas, repreendidas, se lhes pedia que tivesse mais, entre aspas, força de vontade, atitudes que se provaram espetacularmente ineficazes, porque a força da vontade que eles têm é de fazer a coisa que não deve ser feita, né? A vontade, na realidade, teria que ser mobilizada ao contrário daquela vontade, ou seja, uma outra vontade que aquela não prevalecesse, e essa teria que ser dotada de força. E nessa disputa, essa segunda vontade fabricada, ela perde para a primeira vontade, que é impulsiva, compulsiva e que traz recompensa, que é o vício, né? Então a força de vontade pouca coisa pode fazer. Muito bem. Atitudes que provaram não ser eficazes. Embora seja verdade, seja dita, a maioria dos viciados consegue sair da coisa sem qualquer forma de tratamento, porque mobiliza essa vontade contra a vontade do vício e lá na frente logo um sucesso. Mas isso envolve um aprendizado, e é isso que o Mark Lewis está falando. O cérebro é extremamente plástico, você pode criar condições de modificar essa estrutura de vontade e recompensa e sair do ciclo do vício. E você estaria se autocurando de uma doença? Olha, eu não creio, ele não crê que é uma doença, você estaria se beneficiando de deter em si uma tendência escravizante, que embora possa te dar recompensa, você sabe que lá na frente traz problemas, né? Alguns até físicos, outros até psicológicos. Muitos não conseguem, né? Em meados do século XX, o movimento de recuperação centrado em torno do chamado método dos 12 passos, desenvolvido pelos fundadores dos Alcoólicos Anônimos, tornou-se não só uma panaceia para todos os males, quer dizer, você não ia parar só de beber, você podia parar de usar droga, você podia parar de ir ao carteado, você podia parar de fazer sexo, você poderia parar de tomar cerveja todo fim de tarde, você podia parar de fazer uma ação de coisas, seguindo os 12 passos que foram mais ou menos concebidos na teoria dos alcoólicos anônimos, né? Não necessariamente com o fito de você parar de beber se você não for alcoólatra, mas se você parar de fazer outras coisas viciantes. Então esse é um método. Muito bem. É uma dádiva, isso foi uma dádiva aos médicos, que em não sabendo como tratar aquela doença, né? Eu vou colocar doença entre aspas, porque o Lewis está dizendo que não é uma doença, e ficaram muito agradecidos a esse método, e quando eles mandavam a pessoa para o Alcoólicos Anônimos, o cara voltava curado, fosse dos Alcoólicos Anônimos, fosse da bebida, fosse do que fosse, ou passasse pela técnica dos 12 passos, voltava lá falando, doutor, você me salvou e tal. Na realidade quem salvou foi ele, se salvou por causa dos 12 passos. Essa abordagem acaba por se propagar para os chamados vícios comportamentais, né? Como jogos de azar ou sexo, atividades que nem sequer envolvem o uso de qualquer tipo de substância que altere a mente. Esses 12 passos eles são mais focados nesse tipo de dissociar-se daquela compulsão, tá? Para você parar de beber ou parar de usar droga, a coisa é um pouco mais complicada. E se você tiver algum comprometimento em decorrência da droga, ou da bebida, ou seja, se você chegou a ficar doente efetivamente, aí se torna um pouco mais difícil, aí já entra outros aspectos. Nós não estamos falando exatamente disso. Aí está falando de alguém senhor das suas capacidades, que quer mudar um tipo de comportamento associado ou não a uma substância.
tá? Grande parte da potência dos alcoólicos anônimos vem de seu reconhecimento e de que a tal força de vontade, né, aquela que você criou para superar a vontade do vício, não é suficiente para vencer esse demônio e que o uso da culpa, chicotadas e achincalhamento é contraproducente, né? Então, a tal força de vontade, vou parar e pronto, não. Segue um método dos alcoólicos anônimos endereçado ao seu vício, que ele costuma ser eficiente. E isso está ajudando muito aos médicos, psiquiatras, psicólogos, etc, etc. E as pessoas, obviamente, né? O primeiro passo requer que o praticante admita sua impotência diante da dependência, tirando a recuperação da área do autocontrole, porque não existe esse controle, e colocando no reino da transcendência. Os participantes admitem que são impotentes perante seja lá o que for, que os vicie, que os faça ser compulsivos àquilo, e colocam toda a confiança num poder superior e no programa para que este lhes forneçam a força e a estratégia para sair do enrosco. É mais ou menos uma coisa assim, meio posição de fé, tá? Eu não confesso que eu não conheço os 12 passos, mais ou menos, né? Não conheço todos. O princípio básico dos 12 passos é que o vício é congênito e crônico. Por algum motivo, você nasceu com essa tendência, ou tem tendência a se viciar em algum tipo de coisa, e ele vai ser sempre crônico. Esse é o princípio básico dos 12 passos. Eu não estou dizendo que isso é verdade, estou dizendo que é o princípio de largada dos 12 passos. Você nasceu assim, segundo esses 12 passos. E não importa há quanto tempo você não usa o tal... não cai diante do vício, por exemplo, não vai jogar carta, não vai tomar às 6 horas da tarde um copo de laranjada, não vai fazer sexo necessariamente todo dia com qualquer parceiro, não vai fumar, não vai beber, não vai tomar droga, não interessa se você já não faz há algum tempo. Ele diz que o seu vício está latente, ele está lá com você, mesmo que você tenha conseguido paralisá-lo. Por isso que, segundo esse método dos 12 passos, você tem que seguir os 12 passos para você criar uma plasticidade, modificando a sua estrutura cerebral. Não são as pessoas que definem os 12 passos que estão dizendo isso, é o Mark Lewis que vai depois definir isso aí. Ou não, vamos continuar a leitura. O florescimento do movimento 12 passos é uma das razões pelas quais agora todos nós, ao invés de vício ou hábito perigoso, descrevemos a coisa como uma doença. Ter uma doença implica em ser impotente para fazer qualquer coisa a respeito, a não ser seguir um tratamento prescrito por alguém. Uma pessoa com uma doença infeliz, coitada, uma pessoa com doença é infeliz, coitada, ao invés de fraca, sem força de vontade, degenerada, algo inato no corpo, particularmente no cérebro, faz com que ele ou ela sejam excepcionalmente susceptíveis a ficarem viciados. Quer dizer, o cara está afadado a se dar mal. Ele não tem escapatória. Se ele apareceu com vício, é porque aquele era o destino dele, ele é assim, nasceu assim, é congênito, é genético, escambau. É mais ou menos como carregar uma granada na mão e a questão é simplesmente conter de alguma maneira o seu insano impulso de puxar o pino. Se você nasceu para puxar o pino, você vai puxar ele a qualquer momento da vida. Mas será que eu não posso modificar essa tendência de puxar o pino? Ou seja, eu sou mesmo fadado a ter esse vício? Ele foi prescrito para mim? Tudo bem, algumas pessoas podem ter mais tendência que outras. Então eu não estou dizendo que o método dos 12 passos seja falível ou infalível. O que eu estou dizendo, Mark Lewis diz, que o cérebro pode ser educado a romper essa cadeia de eventos e você se deparar novamente com aquilo e não querer novamente cair no vício. É isso que está em jogo. Ele diz que tem um link de um centro lá na Califórnia que ele deixou lá no negócio dele. A internação de 3 meses fica em $350 mil. Você multiplica isso aí por mais ou menos 5. Gente, $350 mil dá mais de bilhão. Essa concepção de reais, né? Essa concepção de dependência como um fenômeno biológico foi endossada ao longo dos últimos 20 anos pelas novas tecnologias que vêm permitindo aos neurocientistas não só medir o cérebro, mas também suas atividades, em detalhes cada vez mais reveladores. Com certeza, os cérebros de dependentes são fisicamente diferentes, às vezes impressionantemente diferentes
da média das pessoas. Mas a neurociência deu e agora ela mesma tira. O que está acontecendo? O movimento de recuperação e reabilitação sempre teve seus críticos, mas ultimamente alguns dos mais vocais têm sido os dos neurocientistas, cujos resultados uma vez lhes deu credibilidade. Um deles, que é o citado Mark Lewis por nós, diz o seguinte: a teoria da doença e a ciência, por vezes usada para seu suporte, não levam em consideração a plasticidade do cérebro humano. É isso que eu venho falando. Claro, o cérebro muda com o vício. Você permitiu que ele fosse educado, porque ele é plástico, ele foi se amoldando àquilo que você permitiu que se tornasse um vício. A maneira de procurar recompensa. Mas a maneira como ele muda tem a ver com aprendizado e desenvolvimento e não com doença. Quer dizer, se ele muda para pior, ele não é porque ele adoeceu, é porque ele plasticamente aprendeu com a sua prática errada. Se você mudar a prática, é claro que é mais fácil de falar do que fazer, mas se você mudar a prática de acordo com alguns métodos, você pode se restaurar. Então você não é um doente fadado a ter esse vício congenitamente o resto da sua vida, tá? Todas as experiências significativas e repetidas mudam o cérebro. A adaptabilidade e hábitos são suas armas secretas. Eu já fiz um vídeo sobre neuroplasticidade do cérebro. As mudanças provocadas pelo vício não são, contudo, permanentes. E apesar de serem perigosas, não são anormais. Através da combinação de história emocional difícil, tremendo azar e as operações ordinárias do próprio cérebro, um viciado é alguém cujo cérebro foi transformado, mas também é alguém que pode ser empurrado ainda mais ao longo da estrada para o desenvolvimento saudável. Se ele aprendeu com a praticidade do cérebro, ele conseguiu transformá-lo em alguém que vai fazer algo errado, ele pode retransformar em alguém que vai fazer algo melhor para ele mesmo. E nós não estamos falando de força de vontade, nós estamos falando de um método, porque o cérebro é educado e pode ser reeducado. Lewis não gosta do termo recuperação, porque implica um retorno ao estado viciado, do viciado antes do vício. Coisa que a autora aqui concorda, pois é impossível se voltar a ser o que se era antes de qualquer evento, bem ou mal, né? O evento esse que modificou sua vida. É difícil você voltar ao estado anterior. E outra coisa, voltar ao estado interior, eu acho que você fica até mais forte, você tem menos tendência a cair naquele erro de modificar e educar o seu cérebro erradamente. Você aprendeu. Então não é bem um retorno, né? É simplesmente você se livrar de um mau hábito. O livro que estou citando aqui é montado em torno de vários estudos do caso, cada um ilustrando um caminho único para a dependência. Esforçado empresário australiano que se enrola todo na clareza, poder e potencial que lhe dá o fumar metafetamina, junto com a capacidade de poder trabalhar longas horas enquanto drogado. A assistente social que se comporta abnegadamente em seu trabalho e casamento, enquanto constrói uma vida secreta, egoísta e desafiadora, ao roubar e tomar prescrições de medicação opiácea. Ou um irlandês tímido que começou a beber como forma de relaxar em situações sociais, devagarzinho, ele começa a ver todas as situações como situações sociais, ocasião que ele quer beber por causa da situação ser situação social. E em seguida, beber como motivo para esconder-se em seu apartamento por dias a fio. Esses casos são tratados lá dentro do livro, discutidos um por um. Esse não é o objetivo dessa resenha aqui. Cada uma dessas pessoas teve uma ferida emocional de algum tipo que a substância ajudou a lidar, pelo menos por um determinado tempo. Depois, essa ferida emocional foi esquecida e passou a ser a ferida, o quê? O vício. Mas, uma vez iniciado o uso, o hábito eventualmente tornou-se auto-perpetuante e, na maioria dos casos, em última análise, só serviu para aprofundar essa tal ferida. Cada estudo de caso se concentra em uma parte diferente do cérebro, envolvida na dependência, e ilustra como a função de cada parte, desejo, emoção, impulso, comportamento automático, fica acorrentado a um único objetivo, que seria consumir a substância viciante ou recorrer a comportamento que lhe dá recompensa.
O cérebro é construído para aprender e mudar, mas também para formar caminhos para o comportamento repetitivo, escovar os dentes, até meter o pé no freio, de modo que não precisemos pensar conscientemente do que estamos fazendo. Olha só, quando você está aprendendo a dirigir, uma das coisas que não é automática em você é frear. E se você tiver que... Por que você tem que treinar? Para aquilo ficar automático em você? Porque se você tiver que pensar, isso leva alguns décimos de segundo, que naquela velocidade é o suficiente para você fazer uma lenha, né? Mas isso você vai treinar. Então é o que ele está falando aqui. A gente vai criar uma condição de que você se treine. Vamos lá. O cérebro é construído para aprender e mudar, mas também para formar caminhos para o comportamento repetitivo, ou seja, sair fora daquilo ali. Vamos prosseguir. O cérebro se auto-organiza e todas essas propriedades são ótimas. O problema é que, no caso das dependências, são desviadas para ações ruins. O vício, na realidade, é apenas um hábito, embora seja difícil de entender o quão profundamente tal hábito possa estar gravado no cérebro. Por exemplo, fumar. O cara que fuma, você não precisa dizer para ele que faz mal. Ele sabe. Então ele continua fumando. Ele continua consumindo droga, bebida, etc. Sabe que faz mal? Sabe. Se ele tivesse livre daquilo e fosse fazer aqui agora, a cabeça dele ia dizer, não vou fazer isso porque isso faz mal. Mas depois que ele começou, aquele mal para ele fica relativizado. Não é que ele não acredite mais, é que ele não tem mais força em si mesmo para deter aquela recompensa que ele procura. Então ele arrisca, né? Na realidade, ele é quase um suicida. No caso de drogas, né? No caso de bebida, no caso de cigarro, essas coisas. No caso de comportamento, nem tanto, mas também, né? Então é um hábito difícil de entender o quão profundamente ele está arraigado em você. A repetição de motivação, experiência, ou seja, a sensação de ter preocupações levadas para longe, todas elas trocadas pelo nirvana, por exemplo, da heroína, se for o caso, produzem mudanças no cérebro que vão definir experiências futuras. Então isso aí educa de maneira errada o cérebro. Mesma coisa com beber demasiado, que vai esculpir sinapses que vão determinar os padrões dos consumos futuros, claro. Tem gente que é viciada em fumar um maço de cigarro, tem gente que é viciada em fumar 2 maços, tem gente que é viciada em fumar 10 cigarros. Ele é o padrão dele. Mais experiências e atividades se enrolam na experiência da dependência e provocam desejos e expectativas como sino que toca, né? Que fazia o cachorro de Pavlov salivar, né? Aquela coisa comportamental que você, toda vez que batia um sino, você dava comida pro cachorro, batia o sino, você dava comida pro cachorro, um dia você bateu o sino, não deu a comida, ele começou a salivar porque ele queria comida, depois você foi lá e deu para ele. Então, criou-se uma dependência físico-biológica. Então, mais experiências e atividades se enrolam na experiência da dependência e provocam desejos e expectativas, como o signo que fazia o cachorro de Pavlov salivar, o sair de casa, o ir para o bar preferido, ou todos os rituais, desde o cheirar coca até injetar metanfetamina, heroína ou escambau. O mundo se torna uma série de sinais que apontam na mesma direção, ativando poderosos impulsos inconscientemente para segui-los. Observe que, se você, que nunca botou um cigarro na boca, vê alguém fumando, é possível que você não se dê conta de que aquela pessoa está fumando. Alguém tem que te chamar a atenção. Pô, aquele cara, ele está fumando. Ou se o cara está bebendo, te parece uma coisa normal. Normalmente as pessoas não consomem droga na sua frente, mas se consumisse, você acharia assim, você não olharia o detalhe, exceto se tivesse algum perigo envolvido. Normalmente não, né? Mas esse viciado em cigarro dá sinal para outro viciado ir lá e pegar o cigarro. Olha só, né? Apesar disso, todos os viciados que Lewis entrevistou para o livro citado estão sóbrios agora, alguns através de programas dos 12 passos, outros através de regimes autoconcebidos, como a dependente de heroína que se auto-ensinou a meditar enquanto estava presa. Aí ela ficou livre do vício, né? Obviamente não é surpresa que um psicólogo pense em alguma forma de terapia para abordar as motivações emocionais subjacentes dos dependentes, mas Lewis está longe de ser o único especialista a expressar a sua opinião.
ou a recomendar terapia cognitivo-comportamental como uma forma de remodelar o cérebro e redirecionar seus sistemas para novos padrões não autodestrutivos, né? Sem dúvida, os alcoólicos anônimos e programas similares têm ajudado muitas pessoas, mas também falharam em muitas outras. Tamanho único não funciona nem para roupas, tratamentos ou vida em geral. Não existe algo que seja único para todo mundo, as pessoas são diferentes. Há um crescente corpo de evidências que vem demonstrando que capacitar os dependentes em vez de insistir para que adotem a impotência e a impossibilidade de se livrar de vez do hábito pode ser um caminho. É como se você estivesse fazendo uma fisioterapia cerebral com o cara para ele sentir que ele é capaz. E não você dizer para ele assim, ó, admita que você é impotente, vamos seguir esses passos aqui que você vai ficar livre disso aí, mas você vai ser sempre um viciado. Porque isso aí reforça muito a atitude dele, ele vai ficar sempre com medo. Enquanto que ele pode se libertar efetivamente disso. É isso que a neurociência está querendo dizer, o Mark Lewis está querendo dizer para ele. Se dependência é uma forma de aprendizado que deu tragicamente errado, também é possível que se possa ser desaprendido de maneira eficaz e que a mutabilidade inata do cérebro humano, ou do cérebro de uma maneira geral, possa definir como novo e até melhor aprendizado. Os viciados não estão doentes. Lewis escreve: eles não precisam de intervenção médica a fim de mudar suas vidas. O que eles precisam é de um andaime social. Esse andaime é a descoberta de que não são viciados, não são para o resto da vida viciados, podem desaprender aquele vício e não são doentes. Um andaime social sensível, inteligente para segurar as partes de seu futuro no seu lugar enquanto escalam em direção a esse tal futuro. Bom, e a autora diz que eu concordo, deixando claro que em alguns casos, pacientes com sérias patologias de base, como por exemplo esquizofrenia, o uso de antipsicóticos pode fazer milagres. Mas aí já é um caso à parte, né, e tal. Aí já é uma doença. Bom, mas logo depois disso vem um blog chamado Inteligência Humana. Explorando o cérebro viciado com Mark Lewis, uma análise científica da neurociência e da compulsão. Isso aí já é um outro autor que também não está citado no texto. Parece autor, ou a outra parecia autora. Não sei, posso estar errado. Sob a orientação de Mark Lewis, adentramos no intrigante mundo do cérebro viciado, investigando as complexidades da compulsão e dependência. Esta análise científica oferece uma visão detalhada das bases neurobiológicas do vício, bem como opções de tratamento disponíveis para aqueles que lutam contra essa condição debilitante. Compreendendo as bases neurobiológicas do vício, a neurociência do vício investiga os circuitos neurais e processos bioquímicos que subjazem, né, à compulsão e à busca descontrolada por substâncias ou comportamentos prejudiciais. Com a orientação de Lewis, mergulhamos nas regiões cerebrais associadas ao sistema de recompensa e aos processos de aprendizagem, destacando como alterações nessas áreas podem levar ao desenvolvimento e manutenção do vício. Ou seja, se você não modificar aquilo que foi plasticamente moldado daquela forma, você vai continuar desenvolvendo o vício, ou estando com ele. Bom, explorando os mecanismos de compulsão. A compulsão é caracterizada por uma necessidade irresistível de buscar e consumir a substância ou comportamento viciante. Apesar das consequências negativas, Lewis nos guia através dos mecanismos neurais subjacentes à compulsão, incluindo a ativação de vias de recompensa e a redução de função executiva, que podem contribuir à perda de controle sobre o comportamento viciante. Opções de tratamento. Apesar dos desafios, ou reabilitação, né? O Lewis não gosta muito dessa palavra reabilitar, mas vamos usar aqui. Opções de tratamento. Apesar dos desafios, há uma variedade de opções de tratamento disponível para indivíduos que lutam contra o vício. Lewis explora intervenções farmacológicas, psicoterapêuticas, de suporte social, que visam reduzir os sintomas da abstinência, promover a recuperação, prevenir recaídas, oferecendo assim uma esperança real para aqueles que buscam a sobriedade. Reparem que ele está tentando retirar aquilo que deseduca o cérebro para permitir que a sua vontade de melhorar faça o papel, o trabalho. Se você precisa de um suporte iniciais, ele vai te dar.
Então não é a ferro e fogo. Abordando a complexidade do vício, o vício é uma condição multifacetada que pode ser influenciada por uma variedade de fatores genéticos, biológicos, psicológicos e ambientais. Claro que você pode ter tendências genéticas, ou tendências biológicas, ou psicológicas, desenvolver isso, ou do próprio ambiente, claro. Lewis nos desafia a reconhecer a complexidade do vício e adotar uma abordagem holística, ou seja, total, para o tratamento, considerando não apenas os aspectos neurobiológicos, mas também contextos sociais e individuais que podem moldar o comportamento viciante. Né? Por meio da análise científica do cérebro do viciado, Mark Lewis, ganhamos uma compreensão. Vou reler aqui que eu li errado. Por meio da análise científica do cérebro viciado com Mark Lewis, ganhamos uma compreensão mais profunda das complexidades do vício e das opções de tratamento disponíveis. Ao compreender as bases neurobiológicas da compulsão e da dependência, estamos melhor equipados para oferecer suporte e assistência às pessoas que lutam contra o vício, promovendo assim uma recuperação e o bem-estar em suas vidas. Recuperação no caso da pessoa ter ido ao fundo do poço em função daquele vício. Muito bem. Gente, eu agradeço a atenção de vocês. Desculpa aí que eu estou um pouco gripado. O vídeo saiu-se meio entrecortado, com algumas fungadas e tal. Mas não vamos pensar nisso não. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá e muito obrigado.